Oi, gente, eu sou o Gabriel e junto com a Isabelle, com o Pedro Ivo e com o Thiago, vou apresentar um resumo sobre o artigo publicado na revista Genética da Natureza, que tem como nome Efeitos Alélicos Dependentes do Estado Celular e a Análise de Randomização Mendeliana Contextual para Fenótipos Cerebrais Humanos. Esse estudo ele buscou entender, basicamente, como que as variantes genéticas elas poderiam ter efeitos diferentes dependendo do tipo de célula no cérebro, e assim trazer novas perspectivas e visões sobre as bases genéticas das doenças neurológicas. Geralmente, os dados obtidos nas análises de amostras de tecido cerebral misto eram utilizadas para fazer correlações entre variantes genéticas e doenças do sistema nervoso central. Entretanto, esse tipo de análise poderia mascarar efeitos específicos de certos tipos de célula. Então, esse estudo ele buscou analisar 31 tipos de células do cérebro, tanto indivíduos sadios quanto indivíduos com algumas doenças neurológicas, para poder identificar esses efeitos genéticos específicos de cada tipo celular. Os pesquisadores analisaram os dados de sequenciamentos de RNA de célula única de 391 indivíduos e realizaram também a genotipagem em mais de 5 milhões de variantes. No total, foram considerados 41 fenótipos neurológicos e também comportamentais com foco em mapear o loss de expressão gênica específico de cada tipo celular, conhecido como EQTLS. Depois, foi utilizada também uma abordagem de colocalização genética para poder verificar se essas mesmas variantes associadas à expressão gênica também estavam relacionadas aos fenótipos das doenças. E, por fim, ocorreu a replicação dos achados utilizando dados da proteômica cerebral. Os resultados mostraram que muitos efeitos genéticos eles são específicos de certos tipos celulares. Visto isso, o gráfico apresentado no slide ele mostra justamente quantos genes regulados foram identificados em cada tipo celular. E é possível observar também que os neurônios excitatórios eles se destacam com cerca de 8.700 genes regulados, mas também os outros tipos celulares, como os astrócitos e os oligodendrócitos, mesmo que tenham esse número reduzido, eles também apresentam muitos genes específicos regulados. E isso nos mostra que os efeitos genéticos eles variam muito conforme o tipo celular analisado. Além disso, foi possível também replicar a maioria dessas associações com dados independentes. O gráfico ele mostra a reprodutibilidade dos resultados. Ele compara as regiões do genoma onde essas variantes elas são associadas a uma diferença na expressão gênica com dados independentes. A maioria dessas associações foi confirmada, mostrou que esses achados eles são sólidos e, numa interpretação desse gráfico, nós podemos considerar essas cores representando diferentes tipos de célula e o tamanho dessas bolhas é o número de associações testadas, evidenciando a importância de considerar a especificidade celular nas genéticas das doenças cerebrais. Uma descoberta importante foi que quando comparamos genes regulados em células únicas com dados de um tecido misto, percebemos que muitos efeitos são perdidos ou diminuídos. O diagrama de Venn ele mostra que aproximadamente 4.800 genes foram detectados, foram percebidos apenas na análise unicelular e não quando era feita a análise do tecido misto. E isso mostra que a abordagem de célula única revela efeitos importantes que antes eram despercebidos em estudos com amostras mais heterogêneas e mais amplas. Esse avanço na análise genética permitiu identificar variantes causais de uma forma mais precisa e também entender melhor a biologia das doenças neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer ou a doença de Parkinson. Em resumo, esse estudo ele busca destacar a importância de considerar e entender o contexto celular para investigar a genética das doenças cerebrais. A abordagem desenvolvida pode melhorar a interpretação dos estudos genéticos, como também pode ajudar no desenvolvimento de biomarcadores mais precisos
e também de terapias mais eficazes para essas doenças. Oi, gente, aqui é a Isabelle. Agora que o Gabriel já introduziu um pouco sobre o nosso artigo, eu vou falar um pouco sobre os dados, como eles foram coletados, qual foi a metodologia utilizada, para explicar um pouco mais os resultados do nosso artigo. Então, o estudo ele investigou como as variantes genéticas elas estão associadas às doenças neurológicas e como afetam a expressão de genes em diferentes tipos celulares do cérebro humano. E aí, para isso, os autores eles analisaram dados de 183 cérebros humanos, comparando as regiões do genoma que estavam associadas a doenças vindas de estudos anteriores, com dados de expressões gênicas específicos de 8 tipos celulares, que vão aparecer nesse artigo. E o que eles encontraram é que cerca de 501 colocalizações, ou seja, regiões do DNA onde a mesma variante genética ela influencia a expressão de um gene e também está associada às doenças neurológicas, a maior parte delas, cerca de 74%, foi específica de um único tipo celular. E cerca de 25% dos casos, o mesmo gene apareceu colocalizado em vários tipos celulares. Então, quais são as vantagens, de analisar a partir do tipo celular? Nesse painel aí dos gráficos de barra, é possível a gente observar a quantidade e o perfil dessas colocalizações e ver que elas variam bastante entre as diferentes doenças. E além disso também, a gente nota que cada tipo celular ele contribui de maneira diferenciada para essas colocalizações, evidenciando a importância da análise específica por células. Bom, esse diagrama de Venn, ele compara genes identificados por colocalização com os dados de expressão gênica, no caso em células únicas e também em células em massa. E eles perceberam que quase metade das colocalizações não seria detectada se eles não tivessem separado os dados por tipo celular. Então esse achado é muito importante porque mostra a importância de usar dados com resolução celular para identificar sinais que, de algum outro modo, pudessem ficar escondidos. Essa figura, ela apresenta a metodologia utilizada pelos autores e também os resultados das interações entre genótipos. E aí, no primeiro painel, eles ilustraram os 3 modelos estatísticos aplicados. O modelo nulo, que considera apenas as covariáveis, o modelo base, que também inclui o efeito do genótipo, e o modelo de interação, que testa especificamente a interação entre o genótipo e o estado da doença. Já esse outro painel, ele mostra a proporção de genes cuja regulação pela variante genética depende do estado da doença e é distribuída pelo tipo celular. Então, ali se destacam os perícitos, a micróglia. Isso indica que nesses tipos celulares, o efeito do genótipo ele é sensível ao estado de saúde, o que pode ter implicações muito importantes na compreensão dos mecanismos patológicos de cada doença. Já esses gráficos, eles mostram que em vários tipos celulares há desvios importantes da linha esperada, e aí isso prova que as interações entre a genética e a doença, elas são reais e biologicamente relevantes. E aí, as doenças com mais colocalizações entre os 30 fenótipos analisados, se destacaram a esquizofrenia, que teve o maior número de colocalizações, com 86 genes, e o Alzheimer, com 35 colocalizações. Além disso, também, vários genes foram compartilhados entre diferentes doenças, o que sugere que algumas vias genéticas elas podem estar envolvidas em mais de um transtorno neurológico. Essa matriz colorida, ela mostra a probabilidade de colocalização entre as variantes genéticas e a regulação de genes em tipos celulares do cérebro. Então, quanto mais próximo de maior é a chance de uma relação causal, Então, o mapa ele revela que certos genes, como por exemplo o BIN1, o CR1, eles têm forte colocalização em células específicas, como por exemplo micróglia ou oligodendrócitos. Já esse gráfico, ele combina os resultados de outros estudos de associação genômica e de expressão gênica. Então, ali no exemplo, com o micróglia e o gene JAS-F1. A variante desse gene se destaca por mostrar uma forte associação tanto com a regulação gênica quanto com o risco genético da doença, Nós também temos ali os astrócitos e a sua variante correspondente, que regula o gene EGFR, que também aparece com alta significância. Aqui, nesse gráfico, nós temos 4 exemplos, de variantes genéticas que estão associadas à expressão de genes específicos em tipos celulares distintos, como por exemplo a micróglia, astrócito, oligodendrócito, neurônios.
E esses gráficos eles mostram como os diferentes genótipos influenciam a expressão gênica. E como isso varia, né, entre os indivíduos saudáveis e aqueles com doenças como, por exemplo, esclerose múltipla ou depressão. Aprofundando, né, a análise em genes relacionados ao Alzheimer, eles observaram, por exemplo, que colocalizações fortes de genes já bem conhecidos, como esses aí que estão na tela, indicava, né, uma colocalização que é altamente confiável. Mas eles também acabaram identificando novos genes, como por exemplo esses que vão aparecer agora, com uma colocalização específica, né, em células da micróglia e astrócitos, que são células envolvidas na resposta imune, né, e no suporte do tecido neural. Para isolar melhor os efeitos do genótipo, os autores eles também repetiram as análises com apenas amostras de indivíduos saudáveis, ou seja, sem diagnóstico de doença neurológica. E mesmo assim eles encontraram mais de 10 mil genes regulados por variantes genéticas. E a maioria deles, cerca de 70%, era específica de um único tipo celular. E também foi avaliado a influência da idade, né, e cerca de 15% dos genes mostraram interação significativa entre idade e genótipo, sendo que esse número ele varia bastante, né, entre os tipos celulares. E aí o artigo destaca principalmente os perícitos, onde essa interação ela chegou até 45%. Oi, eu sou o Pedro Ivo e eu vou falar um pouco das imagens 4 e 5 do artigo. Aqui no painel 4A, a gente tem uma visão geral das interações doença com localização. Esse gráfico ele mostra diferentes doenças e características do sistema nervoso central, e a altura de cada barra vai indicar o número total de colocalizações, ou seja, quantas vezes uma variante genética parece ser causal tanto para a expressão de gene quanto para a doença. E a porcentagem no topo, ela vai revelar qual fração das colocalizações é significativamente influenciada pelo fato do indivíduo ter ou não doença. O que a gente conclui disso é que a doença cerebral, ela frequentemente altera as associações genéticas. Isso vai ser relevante em mais algumas imagens. Aqui a gente tem os painéis 4B, D e F, que mostram a comparação de colocalizações na corte completa versus na corte controle. Eles são gráficos de Manhattan, em que o da esquerda representa o grupo misto e o da direita o grupo controle. Aqui o eixo Y ele vai indicar a força da correlação e o eixo X é a região de genoma. A gente tem nos gráficos B e D a correlação de que a associação ela vai parecer mais forte no grupo misto, mas ela vai ser fraca ou ausente nos grupos controle. Isso vai sugerir que a doença ela pode estar impulsionando ou tornando essa associação mais aparente. Já no F a gente vai ter o contrário. A gente vai ter uma correlação mais forte no grupo controle e mais fraca no grupo com a doença. Isso quer dizer que a doença ela pode estar escondendo o verdadeiro efeito genético primário. Já aqui nos painéis 4C, E e G, a gente vai ter o efeito do genótipo na expressão gênica por estado da doença. Eles são gráficos de caixa, box plots, e eles vão mostrar diferentes versões de uma variação genética, que vão ser os genótipos no X, e como eles vão afetar o nível de atividade, ou seja, a expressão de um gene específico no eixo Y. Isso é mostrado separadamente para indivíduos controle e com diferentes doenças cerebrais, Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson. O que a gente conclui disso? É que uma mesma variação genética pode ter um impacto diferente na expressão de um gene se uma pessoa for saudável ou se estiver com determinada doença. Por exemplo, aqui no 4G, a gente tem que o efeito da variação genética na expressão do gene é claro nos controles, mas esse padrão se altera nos grupos com a doença. Aqui a gente tem o 4H, que é um comparativo global das colocalizações descobertas. Ele é um diagrama de Venn que compara o número de colocalizações identificadas quando se analisa o grupo completo versus o grupo de controle. O artigo ele bota bastante ênfase no fato de que a gente tem 91 associações que elas só foram descobertas com análise nos controles, o que reforça a ideia de que usar amostras de controle é muito valioso para encontrar novas pistas genéticas que não estão sendo influenciadas pela doença, ou seja, a gente está analisando o efeito primordial do gene. Aqui a gente tem o painel 5A, que é um resumo dos achados da randomização mendeliana por fenótipo. É um gráfico de barras que vai mostrar várias doenças e características do sistema nervoso central e como o número de acertos da randomização mendeliana, ou seja, quantos genes foram identificados como tendo uma ligação causal com elas. Essa análise ela foi feita usando só os grupos controle, o que dá uma ideia geral da quantidade de potenciais genes causadores para essas diferentes condições. Aqui a gente tem o 5B, que é a direcionalidade da randomização mendeliana para a doença de Alzheimer. Esse foi o gráfico que eu mais gostei, porque ele foca na doença de Alzheimer, né? E cada ponto vai representar um gene. A posição do eixo X
vai indicar se o aumento na expressão desse gene está associado ao aumento de risco na doença. Se for à direita positivo, à direita de zero, vai aumentar o risco da doença. E se for negativo, à esquerda de zero, vai diminuir o risco da doença. Essas barras de erro elas vão indicar a confiança estimativa de 95%. E o artigo ele cita o exemplo do EGFR, que tem um valor positivo, ele vai estar ligado ao maior risco de Alzheimer. Isso é essencial para saber a direcionalidade desses genes e é fundamental para pensar em tratamentos, porque, por exemplo, se você quer diminuir o risco de Alzheimer, você pode mirar nesses genes positivos e tentar diminuir a expressão deles a fim de diminuir o risco da doença. Aqui a gente tem o painel 5C, que é uma replicação dos achados de célula única com proteínas do plasma. Ele vai resumir quais as associações gene-doença encontradas pela RM no nível da expressão gênica do cérebro também foram confirmadas quando se analisou a relação com os níveis de proteína no sangue. Isso vai ser interessante porque é visto que vários efeitos genéticos vistos no cérebro têm um reflexo nos níveis de proteína no sangue, o que é promissor para o desenvolvimento de biomarcadores e que vai ser muito interessante quando você considera que, então, a gente consegue detectar essas doenças, as doenças cerebrais, ou o risco delas, através do sangue, o que é um método muito menos invasivo, que é benéfico tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde como um todo. Aqui tem mais dois gráficos que vão reforçar essa ideia, o 5D e o 5E. Aqui no 5D ele vai mostrar a concordância entre a randomização mendeliana na expressão gênica no cérebro versus as proteínas no plasma. Ele é um gráfico de dispersão que vai comparar a força estatística dos achados da randomização mendeliana, baseada na expressão gênica do cérebro, com aqueles baseados nos níveis de proteína no sangue. Se os pontos, quando os pontos se alinham na diagonal, quanto mais próximos eles são da diagonal, mais os resultados dos tipos de análise são consistentes. Uma boa correlação aqui sugere que os efeitos da expressão gênica se traduzem em níveis de proteína no sangue que influenciam o risco da doença. Já o painel 5E ele vai ser semelhante, mas aqui a comparação entre a randomização mendeliana da expressão gênica e aquela baseada nos níveis de proteínas medidas diretamente no tecido cerebral. Isso vai oferecer uma avaliação mais direta no próprio órgão de interesse e, novamente, essa forte correlação para muitos genes reforça a validade dos achados iniciais baseados na expressão gênica e reforça a ideia de que você consegue detectar esses biomarcadores no sangue de forma muito menos invasiva e é isso. Olá pessoal, aqui é o Thiago Caprini e para encerrar eu vou falar um pouco sobre o método utilizado para os experimentos do nosso artigo. O RNA foi extraído de tecidos específicos, como o córtex entorrinal e o giro temporal médio, com rigorosos protocolos de qualidade. As bibliotecas de RNA de cromatina acessível foram preparadas com tecnologia da 10x Genomics e sequenciadas em plataformas Illumina. A análise começou com a separação dos núcleos celulares, seguida pela extração de RNA e preparação para sequenciamento. Cada amostra passou por controle de qualidade, remoção de contaminantes e verificação da integridade do material genético. Os dados foram processados com ferramentas como o Cell Ranger e Empty Drops, permitindo a identificação de tipos celulares como astrócitos, neurônios e micróbios. Na genotipagem, os dados de DNA foram obtidos com o chip Illumina Global Screen Array. Após o controle de qualidade, foi realizada a imputação com base no Haplotype Reference Consortium, e variantes de baixa qualidade foram descartadas. Com os dados prontos, os autores usaram métricas em Q12 para identificar Q12s, que são losses reguladores da expressão gênica, em tipos celulares específicos, ajustando para níveis como idade, sexo e características técnicas. Testes de integração genética foram feitos considerando os diagnósticos clínicos, com modelagem de estatística robusta e validações cruzadas entre casos e controles. Em seguida, os dados foram cruzados com estudos genômicos de doenças como Alzheimer. Por fim, os resultados foram integrados a grandes bancos públicos, promovendo transparência, reproduzibilidade e abrindo portas para novas descobertas. Esse trabalho mostra o poder da genômica para entender os mecanismos moleculares de doenças neurológicas. É um avanço significativo na busca por alvos terapêuticos mais específicos e eficazes. Obrigado a todos por acompanhar até aqui e espero que nosso trabalho tenha elucidado os aspectos do artigo apresentado.